Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Multitude Especial. Hoje, depois de um tempinho, a gente tentando marcar aqui, trouxe o José Antônio, dono da Mr. Jam, uma das maiores empresas de charuto do Brasil. Ele vai contar que tem várias outras situações legais que estão acontecendo esse ano para a empresa. É um mercado com muito tempo, mas que no Brasil tem uma certa dificuldade. Também a gente vai falar um pouquinho disso. E vai falar da indústria no geral, desse mercado bem legal que nem todo mundo tem tanta informação. Então, seja bem-vindo aqui no Multitude. Obrigado, Cássio. Obrigado aí pelo convite. Me permita só fazer um adendo aí, claro. Né? Na verdade, eu sou proprietário e fundador da Jam Cigar. Mr. Jam você é conhecido, é seu codinome. É meu codinome, né? Jam Cigar, tá. Graças a esse segmento encantador de charuto, né? Mas vamos lá. Obrigado pelo convite. Então, eu gostaria de pegar um pouquinho e você começasse a falar como que o cigarro entrou na sua vida. Cigarro não, o charuto. Cigarro. E como se deu a ideia de ter a Jam Cigar. Bom, por volta de 2005, setembro de 2005, meu filho, que hoje tem 20 anos, tinha nascido em janeiro, e a minha esposa, que viveu no Canadá por alguns anos, ela quis levá-lo ao Canadá para que as amigas conhecessem. E ao chegar no Canadá, nós conhecemos várias amigas, e a última amiga a conhecer é casada com um português que nos convidou para ir a um cassino nas divisas dos Estados Unidos com o Canadá, nas cataratas do Niágara. Ao chegarmos lá, eu conheci uma figura extremamente icônica. Ele é a caricatura do Benny de Paula, bem interessante a figura, e esporrento, aquele português assim, raiz. Acabamos de jantar, as mulheres foram dormir, ele me chamou para ir para um cassino. Ao chegar no cassino, me estranhou logo, ele sacou um cartão lá e foi no caixa, pegou 36 mil dólares canadenses e perdeu em meia hora. Daí a pouco sacou mais 36 mil dólares, perdeu de novo. E eu fiquei malzão, cara, porque eu falei, eu estou aqui como amigo do cara, dando azar pro cara, o cara perdeu 72 mil dólares, fiquei cabeça ruim assim. Saímos da roleta e fomos para uma mesa de blackjack, né? Ao chegarmos no blackjack, ele falou assim, vamos fumar um charuto? Eu falei, cara, veja só, eu nunca degustei charuto, eu não sei nem como é que faz. Acendeu e me deu charuto. Resultado, eu peguei aquele troço, inclusive um charuto que tem exatamente essa bitola. Esse charuto é uma homenagem ao meu primeiro charuto. Esse aqui é o nosso Jam Super Premium, que é a mesma bitola medida do charuto Beic Coíba 56, né? O Coíba, depois eu vou contar aí a história, que é bem legal. Então, isso foi uma homenagem à minha introdução nesse segmento, ao primeiro charuto que eu comecei a produzir. Bom, esse da linha da Jam Cigar foi o primeiro. Jam Cigar, Aí, resultado, comecei a fumar um charuto e, sinceramente, rapaz, quando eu puxei aquela fumaça, veio fumaça, ouvido, nariz, olho, passei mal. E aí, a minha pressão começou a baixar. E eu suava frio, eu falava, Jack, eu estou passando mal. Ele, começava a rir. Falei, cara, estou passando mal. Até que me deram uma socorrida. E aí, quando eu melhorei, eu comecei a imitar ele, né? Eu não sabia como é que segurava no charuto, como é que fumava. Eu não sabia para onde ia. E até eu comecei a pegar o charuto e baforava assim, aquele negócio, dentro do cassino, né? Não tinha, era liberado, acho que até hoje é liberado lá dentro. Eu acho que o cassino tem outras... Tem outras regalias e outras normas, regras, né? Vamos lá, regras, melhor. Resultado, quando eu melhorei, eu olhei para trás, vieram 6 seguranças fortes e uma morena muito simpática, bonita, conhecida mundo afora. Eu não posso falar o nome, porque já fui processado, mas eu posso falar que o primeiro nome dela é Jennifer, ok? Ok. Conhecidíssima no mundo aí. E aí, rapaz... Essa atriz mirou assim na direção minha do Jack e eu comecei a achar que tinha droga no charuto. Primeiro eu passei mal, depois eu estou vendo miragem, e aí se fica naquela loucura, enfim. Ela se aproximou, veio na minha direção e me pediu um charuto. Aí eu dei uma tremida básica. Jack, camão, vem cá, me dá o charuto. Eu cortei o charuto todo torto, etc. Resultado. Aquilo ali me remeteu a uma coisa de conexão, tanto que eu uso isso muito, né? Conexões inesquecíveis, que eu acho que o charuto,
ele tem muito de conectar pessoas, né? Seja para o business, seja para comemoração, seja para celebração, seja para festejos, bater papo, encontro de amigos. Isso é o que me fascinou e que me fascina nesse segmento. Essa conexão do charuto. Enfim, comecei a degustar ali e daí a pouco a minha esposa tinha de dormir, apareceu do nada, o meu amigo tenso, que aí já era amigo mesmo. Como é que você vai fazer? Eu falei, cara, não estou vendo nada de errado, estou conversando aqui com a menina, eu e você e ela, eu vou apresentar a Jennifer, minha esposa, e minha esposa, a Jennifer, vai ficar tudo certo. E se ela tiver ciúme da Jennifer, fica ótimo. Até porque ela vai, se não tiver dela, vai ter de quem, né? Ainda brinquei assim, né? Foi um negócio bem descontraído. E não deu outra, ficaram batendo papo, conversando. E aí eu sei que nunca mais a vi, não podia filmar, fotografar, porque cassino, você, principalmente naquela época, você não podia tocar nem no celular. Então eu comecei, me tornei muito amigo do Jack. E daí em diante, a gente passou a todos os anos, fazíamos 2 viagens. Uma, ele vinha ao nosso encontro no Brasil, uma nós íamos ao encontro dele lá fora, seja Portugal, seja Canadá. Isso viajando o mundo, nos cassinos, porque ele era jogador, eu nunca fui, nunca serei, até porque eu não sei e não gosto, mas eu gostava do charuto, né? E aí eu comecei a me apaixonar por charuto. Me aprofundei até que, em 2009, eu convenci ele de ir ao Rio de Janeiro. Vi aqui o Rio, porque eu morava no Rio. E ele tinha pavor do Rio, medo do Rio. Eu falei, cara, relaxa, eu já tomei tiro, sequestrado, assaltado, tá tudo certo. Não vai ter mais BO nenhum para você. E aí, até que convenci ele de vir, fiquei de 2005 a 2009 convencendo. Quando ele chegou no Rio, eu fui pegar a mala dele para pôr no meu carro, ali no aeroporto do Galeão. Uhum. Aí tinha na mala exatamente uma pulseira com o nome Jan, letras douradas, a mala com um friso preto e uma mala vermelha. Aí eu falei, Jack, epa, essa mala é minha, cara, porque eu sou José Antônio Martins Monteiro. Ele falou, não, senhor, eu sou Jack lá, mas o meu nome é Joaquim Alfredo Mesquita Moreira. Aí eu tive um insight e falei, cara, vou montar uma empresa de charuto. Mas, cara, sinceramente, não sabia para onde montar, como montar, quando, sabe? Eu só tive a ideia. Isso ficou congelado na cabeça, mas sempre com aquela inquietude. Até que em 2016, eu comprei uma fazenda na Bahia, porque eu resolvi deixar de ser executivo para passar a ser empresário e queria montar um negócio. E esse projeto levou aí longos 5 anos de maturação. De 2016 até 21. De 2016 até 21 para virar a chave, né? Até que 2018, já no caminho dessa transição, eu estava degustando um charuto com meu funcionário, Adenor, que é uma pessoa que faço questão que você vá na fazenda conhecê-lo e conhecer a nossa estrutura. Esse cara está falando charuto comigo, chega o irmão dele e falou assim, ó, chefe, eu vim aqui conhecer o senhor. Eu falei, ué, por que isso? Ah, eu nunca vi um patrão tratar um empregado tão bem, meu irmão fuma charuto, bebe uísque, cerveja. Eu falei, pois é, não trabalha o vagabundo, né? E ele levou 4 charutos para me dar de presente. E aí eu falei, pô, de onde é charuto, cara? Fabricados em Alagoinhas. Na memória, peguei o telefone e liguei pro Jack. Ele estava em Portugal. Aí eu falei, cara, você não sabe da manhã, eu tô com um charuto aqui de Alagoinhas. Ele falou, meu amigo, esse lugar aí só tem aqueles preconceitos europeus, né? Aí só tem coisa boa, é sua fazenda, o resto não vale nada. Aquele jeito de brincar assim. E eu falei, cara, mas o charuto é arrumadinho, mas não tinha degustado. Aí degustei o charuto e pedi para que ele me levasse para conhecer essa fábrica. Até que eu conheci, comprei uma caixinha, o charuto era tão bacana assim, mas simples, que uma caixa com 50 eu paguei R$100 em 2018, só para você ter uma ideia. Né? E aí, uma caixa de 50 a R$100. E aí o Jack, por coincidência, estava vindo ao Brasil na semana seguinte. Ele veio ao Brasil, desceu no Rio, do Rio nós fomos para a Bahia. Aí eu levei ele na fábrica e contei a história para o dono dessa fábrica. Essa fábrica pertence ao seu Fernando Fraga. Seu Fernando foi, e aí vem as relações com a história, né? O seu Fernando Fraga, ele foi diretor da Suerdic. A Suerdic foi a maior fábrica de charuto do mundo, nos registros de documentações.
tinha 4.000 empregados, 2.000 empregados em Correio das Almas e 2.000 empregados em Maragogipe, lá na Bahia, ambas no Recôncavo Baiano. E aí a Suerdic fechou as portas por volta de 1999, 2000. O seu Fernando, por ser um grande executivo lá, eles fizeram um acordo e o seu Fernando levou, além da rescisão, alguns quilos de tabaco, etc., ele levou 4 marcas da Suerdic. Uma delas a Pimentel, que era essa que ele fabricava, coincidentemente, em Alagoinhas, onde tem umas fazendas. E aí eu fui lá e disse, seu Fernando, estou aqui com o Jack, contei a história, eu queria fabricar charutos, mas eu não sei por onde ir, eu não entendo do assunto. Ele falou assim, olha, eu faço para você. Eu falei, mas tem um detalhe, como a minha história foi essa, eu quero trazer para o Brasil o que há de melhor do tabaco brasileiro. Aí ele me respondeu quase que impossível. Por quê? Porque o tabaco bom nosso é exportado. E, de fato, 95% do tabaco brasileiro... Até hoje? Baiano até hoje é exportado. Dominicano, Nicarágua e Honduras. É nosso? É nosso, é exportado. O tabaco, separa o tabaco negro, que é o tabaco de charuto, e tabaco amarelo, que é o tabaco de cigarro. O tabaco negro desse charuto, o nosso, brasileiro, 95% é exportado. Então, o que há de melhor vai para fora. É igual o café. E eu disse... Só depois de anos que começou a fazer a o resgatar, né, o café e movimento de vinho, volta. né? Na verdade, é tabaco, café e vinho. Aí eu falei, cara, eu pago, mas não é dinheiro nem preço. É que Não relação, não fica. Até que eu tive a graça de conhecer aí, cara, pessoas assim, seríssimas, né? Alemães, o Marco, até diretor da Fumex, um cara muito sério, produz o nosso tabaco Cubra, e outros fornecedores também, que são pessoas de palavra. Lindo é que não precisa ter contrato, é palavra. Aí eu entendi o que o Fernando me disse lá, mas o cara tem relacionamento há muito tempo. Eu falei, mas eu também vou ter um dia, né? Sim. E aí a gente conseguiu, eu comecei a fazer no charuto, viu, seu Fernando? Eu não tinha fábrica. Isso em 2018 foi quando eu comecei, final de 18. Quando chegou aí no finalzinho da pandemia, 21, lá para setembro, outubro, o meu contador me falou assim, cara, você faz o charuto e dá de presente, você dá caixa de 20 charutos, você já deu 45 mil charutos. Eu falei, o quê? Bicho, de 21 de 18 a 20, deu 45 mil charutos. Eu falei, tá maluco? Ô, Léo, você tá louco? Não, rapaz, eu que pago, tá aqui, ó. E mostrou lá a planilha. Eu falei, cacete, não, vou fazer o seguinte. Mas você dava esse charuto mesmo? Eu te conhecia agora, você ia ganhar 20, ele ganhar 20, e eu não fazia conta, não. Eu gostava do... A coisa, me apaixonei pelo negócio. Daí a pouco, eu falei, não, pô, chega de dar, vamos montar um negócio. Aí foi que eu fui no Fernando e falei, cara, eu preciso montar um charuto. Para minha surpresa, eu descobri que o charuto que eu dava não era tão bom, mas ninguém reclamava que era de graça. E aí, quando eu comecei a ligar para uns amigos, rapaz, eu fiquei louco. Pô, bicho, você não gostou do charuto? Rapaz, olha, você é gente fina demais, mas o charuto, velho, de 20 eu fumei 5, 15 não dava pra fumar, travado, entupido. E aquilo me deixou chateado, porque, imagine, você fazer uma coisa por amor, onde esse produto estampa as iniciais do seu nome e as iniciais de um grande amigo seu, cara, tem que ser bom, não pode ser meia boca, não tem chance de ser de 0 a 10 menor que 10, não dá. E aí eu falei, chega, e aí pedi a ele uma indicação, ele me indicou Antônio César Souza, que está com a gente desde o comecinho. Quem foi Antônio César? Ele foi o gerente da Suerdic, da linha de exportação de charuto da Suerdic. Então ele tinha um comando bacana, um grande formador de equipe, e talvez aí foi a coisa que mais me fez me apaixonar no segmento. E eu vou te explicar por quê. Para você fumar um charuto, pelo menos 200 pessoas manipularam ele até você degustar. Entre a sementeira, plantação, tratos culturais, colheita, secagem, fermentação, vira do fumo, produção do tabaco, produção do charuto, ok? Ok. É um setor que tem uma empregabilidade. Muito então, grande. A chance que eu tenho como empresário de mudar a vida das pessoas, de fazer diferença na vida dessas pessoas é muito grande. Muito, muito. É um presente de Deus isso, né? Outra, a gente trabalha com a mão de obra delicada. Nós trabalhamos com mulheres. E as mulheres são delicadas.
Então, a gente tem lá mulheres que vão de 19, a minha charuteira nova mais velha tem 28 anos. Mais velha? Mais velha de idade, tem 28 anos. Todas nunca fizeram um charuto. De 58 mulheres, de 58 funcionários, eu tenho 57 mulheres e um homem, que é o gerente. Dessas 57 mulheres, apenas 3 vieram com formação já de outras empresas. Todas as 54 foram treinadas lá como o primeiro emprego conosco. Isso na fábrica. A gente tem um trabalho tão bonito com isso, que a gente tem um sistema, quando veio esse negócio aí de NR1, que o governo quer que você trate das questões psicossomáticas, né? Eu falei, cara, relaxa, tá feito. Nós temos psicólogo para atender essas mulheres. Porque a gente sabe o quão difícil é elas serem mulheres no interior da Bahia, né? Onde predomina o machismo, onde elas nunca tiveram oportunidade de crescimento. E isso me apaixonou mais ainda pelo segmento. Poder dar essa chance a essas mulheres, sabe? Então, cara, quando eu entro naquela fábrica, eu vejo eu sinto aquela vibe, aquela energia, aquela risada, aquele astral. Eu me empenho em fazer mais por elas, porque é diferente. E isso traduz o carinho no produto, eu não tenho dúvida disso. Isso é um ponto interessante. Quando eu avanço, né, para você se proteger, eu preciso ter garantia. Você compra um carro, você faz um seguro do carro. Claro. Qual é o meu seguro? Estoque de tabaco. Como os nossos fornecedores eles já estão no limite de produção, eu há 2 anos decidi plantar fumo, que até então eu não uso nenhum fumo próprio na minha linha de produção, na minha linha de charuto. Por quê? Porque a gente respeita o tabaco. Isso foi outra coisa que o tabaco me deu. Aprender a respeitar o tempo. Não adianta eu acelerar a fermentação, eu acelerar a secagem, deixa ele fazer no tempo dele. Porque o tabaco brasileiro, ele tem por característica a questão herbácea. E a questão herbácea traz picância e ardência como os primeiros elementos de características, né? E se eu não descansar ele por 4 anos, pelo menos, para que ele consiga, através de um processo natural, quebrar aquelas enzimas, extrair toda aquela amônia que está dentro daquelas veias de tabaco, fica uma coisa indesejada, não agradável. Você quebra todo o glamour, né, da fumada. Então a gente aprendeu muito com isso. Quando você vai para o plantio, Cássio, para você ter uma ideia, a cada 1 hectare plantado, ou seja, a cada 10 mil metros quadrados plantado, a gente emprega 10 funcionários. Eu planto laranja, meu negócio é laranja e limão, economicamente falando. O charuto é uma paixão, né? Que vai se tornar um negócio, se Deus quiser. Mas a empregabilidade do tabaco não existe, eu não conheço até peço a você que tem mais contato do que eu, se você me aponta na atividade do agro do mundo, alguma atividade rural no agro que tem empregabilidade maior do que o fumo para charuto. São 10 funcionários por hectare produzido. É uma coisa... Não, isso aí se estivesse no agro grande, porra, só as fazendas aí, a quantidade de gente que teria, pô, seria gigantesco. Então, e a gente não tem como mecanizar pela característica da folha, pela característica da cultura. Não dá para mecanizar. Mas você acha que não dá para mecanizar, que ele vai perder todo o charme? Que aí, querendo ou não, vira tipo um cigarrete, um cigarrilho, alguma coisa. Ele sai do charuto, né? Se ele virar meio que industrial, ele perde... Imaginemos o seguinte, você vai tirar um pé de tabaco, ele tem 20, 22 folhas, pelo menos, ok? Você vai colhendo de baixo para cima, folha por folha destalando. Qualquer rasgo nessa folha, você já desclassifica ela para uma seleção de capa, por exemplo. Então, mecanicamente, você tem um espaçamento entre um pé e outro muito pequeno para aproveitar a área de plantio. Então, para se desenvolver um robô, veja, hoje não dá, mas pode ser daqui a alguns anos venha, mas você não consegue vislumbrar uma mecanização, entende? Mas você não acha que tem... Eu acho até que em algum momento, depois que passar desse... Eu não conheço o processo todo, já vi um pouco, mas eu vejo que não é um processo fácil.
Não. Mas eu acredito que o enrolar, em algum momento, vai dar para ser feito por um robô. Só que eu acho que ele pode perder a essência que tem o charuto. Tá. Aí é um negócio que nem a gente fala. Por exemplo, o pessoal chega, por que um uísque tal é feito tal, não sei o quê. Porque ele tem uma história e um porquê que foi criado. Aí você tem, igual, por exemplo, frango. Vamos dar um exemplo. Tinha o frango que durava o tempo e tem o frango que o cara acelera Mais ele. rápido. Então a pessoa vai falar assim, porra, quem tem condição, como você falou, vai querer o quê? O natural. Por quê? Porque você pega o máximo, o melhor escolhido. Porra, ele é um produto premium. Ele tem todo uma história. Igual assim, a Ferrari. Porque a Ferrari não poderia fazer mais carro? Sim, mas me permita. O charuto, ele já é assim. Existe o charuto mecanizado e o charuto feito à mão, que é o prêmio, ok? Mas isso, o ato de enrolar. Mas eu estou falando do ato de colheita do de fumo. colher. Esse é só você vendo em loco. Primeiro você vê a quanto é apaixonante o negócio. E se você vê, bicho, como é que mecaniza isso aqui? É uma coisa assim que é difícil demais. São várias nuances. Você não tem... Vou te dar um exemplo, tá? Uma vez eu quase tive um problema sério com o meu gerente de produção, porque eu pesei uns charutos nossos e, exemplo, peguei lá 10 gorditos, cada um estava com um peso diferente. Aí eu desci na fábrica daquele jeito, né? Tá me roubando, qual é a sua? Que absurdo, não tem controle. Ele falou assim, olhou para mim e fez assim, ó, não falou nada, filho. Foi lá dentro, pegou uma balança de precisão e pegou folhas que ele iria fazer o charuto. E mostrou que várias tinham vários pesos diferentes. Nenhuma tinha parecido. Exemplo, 2,5 gramas, 2 gramas. De 2,5 gramas para 2 gramas, 20% de diferença. Né? 1,80. Então, quando ele fez isso, eu falei... Então, são muitas peculiaridades do processo que fazem com que ele se torne manual, entende? Mas eu acho que, além disso, eu acho que o charuto tem um significado que algumas coisas tem na vida que é essa parte manual. Eu acho que é o que você está falando. Vamos dizer assim, que nem você falou, tem o industrial, tem o que é quase um cigarro, mas você vê que nem todo mundo quer fumar esse. Não, é diferente. Não é? Todo mundo quer fumar o quê? O quanto mais manual e mais... que nem você falou, passa por mais mãos, são o que as pessoas querem. Fica. Então, agora, perguntar o porquê, eu não sei. Eu sei que o pessoal, pô, esse aqui tem um processo tal. E tudo que a gente vê. Por quê? Porque acaba se transformando no mais do mesmo. E é o que você falou, como você está ali degustando um tempo, você não está ali para acelerar. O charuto, a princípio, não tem nada com acelerar. Não, ao contrário. Então, ele tem como o quê? Você ter um tempo, você degustar... Tanto que o pessoal não fala fumar, né? Fala degustar o charuto. Degustar. Eu tive, inclusive, falando disso aí, eu tive num evento em São Paulo, até minha esposa me acompanhou nesse evento, deve ter uns 60 dias, e tinham, tipo, 15 mulheres que nunca tinham degustado. E aí eu tive o prazer de fazer esse evento lá no Shopping Cidade Jardins. E quando eu cheguei lá, eu olhei para elas e falei assim, olha, primeiro, muito feliz em estar aqui com vocês. Segundo, vocês vão conhecer o melhor ansiolítico do mundo. Nunca mais Rivotril. E foi exatamente a conclusão de muitas, né? Porque o tabaco como erva, né? Ele tinha um veio cultural de cura. Inclusive cura de pneumonia, né? Que é contrário a tudo que a medicina moderna tenta imputar de culpa ao tabaco. Uma coisa é o tabaco amarelo, outra coisa é o tabaco do charuto, né? Que eu faço uma defesa veemente disso, porque eu sou apaixonado por isso e estudei isso. Então, quando você pega a origem dessa história toda, que foi lá, Cristóvão Colombo, quando chegou em Cuba, né, 1492, ele deixou 2 expedicionários que foram presos pela tribo dos taínos, que era a tribo indígena que habitava Cuba. Depois de algum tempo, eles identificaram que essa tribo fazia uso de umas trouxas grandes de tabaco, que essa trouxa chamava-se coíba. Daí a origem do nome coíba que Cuba trouxe para a história, a prática
a história transformada em prática. Trouxe o Coíba, que é a marca mais conhecida e mais falsificada do mundo, né? Esses índios que degustavam charutos, eles eram abençoados e protegidos pelos xamantes. Esses xamantes chamavam-se beiques, tanto que existe o charuto Coíba Beique, o 52, 54, 56, agora 58, que está entre os charutos mais caros do mundo, que é uma homenagem de Cuba a essa questão histórica. Há 15 dias atrás eu participei de uma palestra em Alagoinhas, na FIGAM, na Federação Iracigama de Cultura, e tive o prazer com a professora Iracigama, que é uma grande historiadora baiana, uma pessoa de grande reputação, e eles estavam fazendo exatamente uma semana cultural focada no fumo, da importância econômica e sociocultural do fumo na região de Alagoinhas. E eles levaram para essa palestra um cacique da tribo Quiriri, Cocó, um negócio, me perdoe, eu não me lembro o nome direito, que é uma tribo que habita a região ali da cidade de Entre Rios e chegando a uma praia de Massarandupió. E eles diziam que o tabaco era uma erva santa, porque tem diversas curas, né? Então a gente criou esse bicho em volta, esse fantasma promovido por essas entidades que têm o seu grau de preocupação na saúde, mas o benefício que o charuto faz, o bem-estar que ele causa emocionalmente a qualquer pessoa que degusta ele, a harmonia, a conexão, a confraternização, cara, não tem como fazer mal, entende? Não dá. Mas você não acha que o pessoal usa muito, bota uma culpa do cigarro Total. mais no charuto? Com certeza. Eles transferem o problema, né? Tem muita gente que perdeu entes queridos por conta dos cânceres criados pelo cigarro. E aí qualquer fumaça é culpada, mas não é qualquer fumaça. Muito pior é o vape hoje em dia, são essas coisas aí que estão fazendo mal efetivamente. Porque né? a galera do vape, a velocidade que o pessoal fuma, a quantidade é muito maior. É um negócio... Outro dia me deram um para eu ver, um negócio desse tamanho assim. 10 mil. 10 mil, que diabo é esse 10 mil aí? Não, é o número de puxadas, né? Eu falei, cacete, 10 mil. Tem gente que fuma um desses 10 mil por semana. Nem fumando The One você dá 10 mil. É legal. Então, dando continuidade, você pegou e criou a Jan Cigar. Então, eu queria ir com relação a quais os produtos você tem hoje na Jan Cigar, para a gente poder mostrar um pouquinho do... Então, Cássio, a gente, quando lança um produto, uma empresa, a gente tem que ter um propósito, né? Então, o que é que eu imaginei com minha equipe? Nós temos um objetivo. A cada 3 charutos brasileiros consumidos no Brasil e no mundo, um será Jan. Ponto. Esse é o propósito? Esse é o propósito da Jan Cigar. E aí nós começamos a trabalhar. Ora, para eu atingir esse objetivo, eu tenho que ter o quê? Equipe, pessoas, produto. Então a gente começou, como eu falei, com o Super Premium e com a cigarrilha. E mais um robusto. Hoje nós temos no bitolário nosso uma linha completa, que eu vou te mandar as fotos do portfólio. E além da linha completa, nós estamos falando do Super Premium, do Churchill, do Gordito, do Robusto, do Petit, JP 40, JP 50, JP 60. Nós estamos falando do Perfecto, nós estamos falando do Lanceiro, nós estamos falando do Fuego, nós estamos falando do Churchill, ainda tem mais umas duas aí que não me vem agora. Isso só de um blend. Além dessas bitolas, a gente ainda tem esses mimos que eu acho bem interessantes. Isso aqui é o Culebra, que eu trouxe para você. É um charuto para você degustar com mais 2 amigos, ou se quiser, sozinho, né? Isso é a história, né? O Culebra vem da cobra aí, né, em espanhol. E antigamente tem uma questão histórica que diz que Cuba liberava um charuto por dia para levar para casa. Aí cubano, já viu, né? Arrumou um cordãozinho, amarrou, E levava, né? e levava 3 um por em dia. forma de 1, pronto. Mas também tem que defender a ideia que é o charuto feito para você degustar com amigos. Aí a gente tem aqui o The One, que é um charuto assim incrível. É um charuto para você
Aqui nós temos 330 Isso é um? gramas de charuto. É. Eu degustei um desses sexta-feira, no Dia dos Pais. Não, um inteiro. Um inteiro. Eu degustei um desse. Eu levei 4h30 degustando. 4h30. Eu tenho uns amigos de São Paulo que degustaram em 1h47. Eu não consegui. Eu respeitei o tempo, senão eu ia ficar louco. Mas está aqui. Então, a Jam, para atingir o objetivo, ela precisa criar realmente uma conexão com esse segmento, que é um segmento extremamente exigente. Porque ainda tem o seguinte, o Cássio, nós vivemos num país com a síndrome aguda do cachorro vira-lata, né? Tudo que é brasileiro, obrigatoriamente, tem que ser mais barato do que qualquer outro importado. Tudo que é brasileiro nunca tem o conceito qualitativo de ser bom perante o brasileiro. O brasileiro não valoriza o Brasil. A sensação que a gente tem é muito forte quando se trata de indústria do charuto. O cara passa a ver um charuto de R$100 na prateleira, brasileiro diz que é caro. Se for da Nicarágua Dominicana, está dentro do preço, é justo, custo-benefício. Então, antes da gente julgar, a gente precisa ver a carga tributária, as dificuldades e custos de legalização com a Anvisa. Para vocês terem uma ideia, um charuto em si, o comprimento e a bitola é uma medida. Para cada medida de charuto, a Anvisa nos imputa uma obrigação de um laudo anual para ter uma licença, que me custou esse ano R$95 mil um. Não, peraí. Peraí mesmo, para tudo. É. Para você liberar, vamos dizer, um SKU. Um SKU, perfeito. É. Não chega a ser um SKU porque não, essa sim, bitola... Você vai fazer outros tabacos. Ou seja, isso aqui é uma bitola, eu tenho hoje 18 na linha. Eu tinha que pagar 95 mil vezes 18. Você acha que eu vou pagar? Não vou. Não dá, cara. É impagável. Detalhe, sabe onde é que é feito o laudo? Na Indonésia. Porque no Brasil não tem laboratório para fazer laudo. Aí eu tenho uma lei que me obriga a fazer um laudo no laboratório que não é credenciado pelo meu país, entende? Você tem que mandar os charutos para a Indonésia. A Jacarta, na Indonésia. Para fazer tudo e liberar aqui. E liberar aqui. Aí, o meu laudo desse ano está na Anvisa, já tem 4 meses, a Anvisa não tem contingente para analisar. Cara, é uma piada um negócio desse. Mas se você... Vamos lá. Mas se eu não faço por lá, por onde você faz? Não faz. Fica ilegal. Como muitos estão. Então, é uma coisa assim, é inimaginável o negócio, sabe? Hoje, quanto seria... Vamos dizer assim, você falou que a ideia é cada 3 cigarros. Cada 3 charutos consumidos no Brasil, no mundo... É seu. Cada 3 charutos brasileiros consumidos no mundo. Brasil e no mundo. No mundo, tá. Será hoje, quanto é a produção de charutos no mundo? No Brasil, brasileiro no mundo. Aí são os disparates absurdos. Pra você ter uma ideia, nós temos uma Nicarágua, que é o maior produtor de charuto do mundo. Ela produz uma média de 450 milhões de charutos por ano. Que isso, esse número milhões. todo? Daí para mais. 450 milhões. Aí você tem uma República Dominicana que produz 300, 350 milhões. Tanto que a própria Rede Globo fez um programa do Globo Repórter sexta-feira passada que ela dá um enfoque turístico e enaltece o charuto dominicano. Está lá. Tá? Até vou convidar a Globo a fazer um programa desse na Bahia, né? Para valorizar os produtores nacionais. Tem que ser. Aí, TV Globo, ajuda nós aí, né? Fazer uma pauta e falar sobre o charuto nacional. E aí você tem Honduras, que... Conhecido também. Você vem aí, falam de 100 milhões, e Cuba, que não chega hoje a 70 milhões. Aí vamos ao Brasil. Pasmem, não chega a 4 milhões de charutos prêmio por ano. Ok? E aí você vai em qualquer tabacaria que vem charuto no Brasil, você dá uma olhada no umidão onde eles expõem os charutos, vocês vão ver lá uma quantidade bizarra, estou falando aí de 70% ou mais 80% de charutos dominicanos, nicaragüenses e hondurenhos. Depois você vai ter aí uns 10, 15% de charutos cubanos e o resto é do Brasil. Então, a gente está com uma luta, uma briga muito grande para que a gente não caia na inanição. Mas hoje, vamos lá. O Brasil faz 4 milhões, você teria que estar na casa de 1 milhão.
Vou chegar lá, estamos chegando. Então vamos lá. Nós hoje, e nós estamos produzindo aí média de 2.800 a 3.000 charutos por dia. Bota aí 60 mil. Dá quase 1 milhão por ano. 600 mil tá próximo. Cassinho, nós vamos chegar lá, nós trabalhamos. Tá próximo. Mas nós temos só 3 anos de existência. Não, tá próximo. Assim, comparando o que a gente falou um pouco, eu posso dar alguns exemplos. Eu não acho que vai acabar. Acho que está longe de acabar o charuto, principalmente pelo caminho. E eu acho que você tem um mar azul para ver, que pensa que o vinho nacional foi assim nos anos 80 e 90. Chegou agora a contar, né? Chegou agora a contar. E agora ele está começando a comer um pedaço do mercado do vinho chileno, do vinho... Italiano, francês. E o outro foi o que a gente falou? Vinho... Nós falamos do café. E o café é a mesma coisa. O café é uma coisa que eu sei um pouquinho. O café, o que acontece? O pessoal pegava todo o café ótimo... Ia para a Itália e voltava. Ia para fora. Hoje, o que está acontecendo? As pessoas estão dando valor e pagando. Você vê num mercado, em qualquer lugar, tem gente pagando aí 1 quilo de café R$160 no mercado. Assim, não é todo mundo que tem condição, claro, mas eu trouxe o Léo Monte Santo, que é do Coffee Mais, e ele falou uma coisa: o café é o... Como é que é? É o luxo que todo brasileiro pode ter. É a coisa mais... Que é assim... É o luxo mais acessível. Que ele falou assim, nem todo mundo pode. Ele falou, porra, mas tu pode chegar ali e tomar um café de R$20. Assim, o cara não tem aquele dinheiro para sempre. Mas ele vai lá e pode. Naquele momento ele pode. Ele pode. Então, o que acontece? Quando as pessoas começaram a entender e passou por todo um movimento, claro que o mercado tem que ajudar, os canais de informação tem que ajudar, o governo tem que ajudar, todo mundo entra nesse... Ele começa a desenvolver. Por quê? Porque ele vai ajudando todo mundo. E é o que você está falando. Esses produtos, eles acabam tendo uma cadeia produtiva muito grande. Porque você não produz um negócio desse sozinho. Até porque você está numa linha... Você está todo mundo buscando um nível de produto muito grande. Porque até o brasileiro, ele pode até ser, vamos dizer, preconceituoso com o produto nacional. Mas ele é uma pessoa... Ele cobra. Só que se você for ver, a gente tem alguns mercados... Lembrei de mais um, que eu vou citar aqui. O tênis, a gente sempre teve o quê? Vamos ter tênis gringo. E o que eu acho que é o Alexandre Barcelli, da Olímpicos, que é o produtor da Mizuno e tal, o que ele fez? Ele começou a fazer a transformação e hoje você vê que o Olímpicos saiu de um tênis que ninguém queria ter para tênis... desejado, com produto diferente e de performance. Então, eu acho que é uma transformação. Eu acho que o diferencial e um problema que você teria, que aí é bem mais complicado, é o que você está falando. É você ter algumas leis de Anvisa que ajudam a deixar o caminho complexo e a parte de tributação, que a gente pode falar um pouco, estava a gente falando antes do programa, que é o quê? 80% do valor. Então, isso acaba que tira um pouco da competitividade do produto, que nem você falou, porque às vezes o cara traz importado, ele tem menos custo. É mais fácil tu produzir fora e trazer para o Brasil do que eu comprar do próprio Brasil. Então, isso eu acho que mas eu acho que quanto mais, que nem começaram pessoas a tomar vinho, pessoas... Fomentar o mercado, falar sobre o mercado, o brasileiro fumar, fazer tudo isso, ele vai sentir... Por quê? Porque o pessoal vai começar a comprar. E aí chega uma hora que te vai mudando. Por quê? Senão não tinha. Lá atrás você tinha 3 marcas de vinho. Você tinha uma marca de tênis. O mercado não tinha. Você não ia ver, por exemplo, igual aqui, ó, nosso parceiro, a Água, você não ia ver o cara querer ter uma água para competir com a Coca-Cola e com a Ambev. Por mais que a Ambev seja nossa, mas não é uma... Ela comprou muito produto. Então, assim, o que o pessoal foi vendo? Pô, a gente tem condição de fazer. A gente tem condição de ter Dá pra do chegar nosso lá. jeito. Porque tudo bem. Também tem uma mudança que é o que você fala. Querendo ou não, o cubano é foda, é isso. Só que ele é feito pro cubano. Ele não se adaptou a gente.
Você fazendo, às vezes, um produto aqui é para nossa cultura. Por mais que seja um produto que veio de outro. É igual o vinho. Pô, eu gosto do vinho e tal, mas você tinha que o quê? Pô, com a característica do pessoal de fora. Você toma um vinho na Itália é uma, você toma um francês... Por mais que eles sejam bons em tudo que faça, todo mundo tem uma característica. Concorda? Concordo, é igual a perfeito. gente. Então, eu acho que esse mercado, ele todo dia ele vai melhorando, apesar de não parecer. Que é uma coisa que a gente acaba tendo no Brasil um caminho muito moroso. Inclusive, existe aí, eu já ouvi de algumas pessoas, que o segmento de charuto do Brasil estava dormindo, estava desacordado, né? E que a Diana deu uma sacudida no mercado realmente, a turma se mexeu, você percebe uma ação, uma mudança, as pessoas começando a trazer coisa boa, porque a gente tem coisa boa para trazer. Nós temos bons tabacos, nós temos bons profissionais, nós temos uma baita terra, um lugar maravilhoso, entendeu? E outra, atrás do charuto vem um mercado gigantesco do turismo, da comida, restaurante, o próprio vinho. Pra você ter uma ideia, Cássio, a gente lançou o Dian Farm Experience, é uma imersão na nossa propriedade, onde as pessoas que lá estão, elas passam a conviver no nosso dia a dia do agro, né? Andando pelas plantações, tabaco, laranja, limão, tangerina, gado, feno, tudo, enfim, de quinta a domingo. Esse ano, nós fechamos até agora 180 participantes em dias diferentes. Então, veja, uma fábrica com 3 anos já leva 180 pessoas no turismo. É passagem aérea, é alimentação, é restaurante, conhecer, é presente, difundir a cultura. É cultura. Então, é uma coisa assim, como você falou, um lindo mar azul pela frente. Eu vejo desse jeito, né? Eu acho que às vezes nem todo mundo consegue enxergar o que você está falando. Só que eu acho que você procurou o que a maioria não procura. Você está trazendo coisas diferentes. Por exemplo, você está trazendo o experience, você está produzindo, você está vendo coisa lá de fora. Às vezes, nem todo mundo que quer criar um produto aqui, ele quer criar o produto na maior qualidade. Então, isso ajuda a atrapalhar um pouco a nossa cultura de não utilizar o produto aqui. Ruim, Não é nem fazer ruim, é fazer barato para competir no preço. Porque às vezes, que nem você falou, deve ter gente, eu não sei, tá? Não é meu conhecimento assim. Eu comecei a fumar charuto, degustar e tal, há pouco tempo, por causa de alguns amigos. Porque eu ia e a galera tava lá e eu não tava. Eu ia, não sei o que lá e não tava. Eu ia, aí eu falei, pô, eu cheguei um dia e falei assim, cigarro eu não gosto de jeito nenhum. Eu falei, cara, pô, não traga, não faz isso. Eu falei assim, tá, me dá um negócio desse. Aí eu comecei. Aí um dia eu fui lá, comecei. Aí eu falei, caraca. Aí depois caraca, tô querendo mais um. Aí de vez em quando me dava vontade. Aí eu comecei. Aí os caras de vez em quando mais um. E aí eu comecei. Não que eu tenha uma continuidade sempre. Eu sempre, porque eu acho que é o que você falou. Ele é um jeito de um slow. Eu acho que ele tem toda uma esfera para degustar o charuto. Não é eu pegar aqui e vou acender do nada. Eu não acho que ele funcione assim. Com certeza. Não. Então, assim, então a gente foi estando em certas situações. Então, eu acho que isso tudo ajudou. Por exemplo, eu não seria... Aí eu comecei, quero experimentar esse, aí quero experimentar aquele. Só que aí tem um ponto que eu acho que a gente tem que falar aqui, que aí eu vivi. Que é o quê? O cara que vende, a empresa que vende as tabacarias e tal, eu acho que ela tem que ter conhecimento e ela começar a falar mais do produto. Por quê? Porque quem direciona, para quem não conhece, é ela. É quem tá na ponta. E assim, por exemplo, eu já fui em vários, o cara chega lá e fala assim, aí tu fala assim, quais são a relação custo-benefício? Normalmente é hondurenho e de Nicarágua que eles falam. E é o que você tá falando. Eu não sabia esse negócio, por exemplo, apesar de eu ler bastante, eu não sabia que a gente tem, igual o café, nosso tabaco vai para lá, às vezes para fazer o produto que a gente tá fumando, mas com o nome do outro. Entendeu? Então, assim, você às vezes não pega porque o cara da frente... Não tem conhecimento para te transmitir. Ele não vai falar assim, você tá vendo esse aqui? Esse e o da Nicarágua e o tal, eles são o mesmo tabaco. Então, qual é a diferença? A diferença é o nosso. Então, eu vou dar a possibilidade
de eu provar um brasileiro para ver. Se ele for bom, eu vou estar lá com ele. Cara. Entendeu? Eu acho que isso é um, é um movimento que eu acho que aí é do mercado que tem que ser feito, de cobrar isso às pessoas. Porque também, igual qualquer gôndola, também deve ter alguma coisa do cara falar assim, ó, vai naquele ali, porque se tu for naquele ali, funciona melhor. Claro que nem você falou, pô, todo mundo vai olhar, se tiver condição, todo mundo quer fumar um charuto cubano, Cohiba, todo mundo quer. Mas é aquela história, todo mundo quer, mas às vezes não quer pagar o preço do Cohiba. Então, assim, eu acho que tudo isso, ele vai passando por esse movimento. Mas eu, antigamente, eu conhecia... eu falei aqui da Candice, que foi muito grande aqui no Rio. Foi gigante. Só que hoje eu vejo várias marcas, eu vejo site de charuto online, e coisa que eu não via há um tempo atrás. Então, eu achei que... tudo isso é proibido, viu? É proibido? Nem sabia disso. Eu nem sabia disso. É proibido, mas vende, entrega e funciona normal, é isso? Eu nem sabia disso. Tudo isso é proibido. Então, e você... Mas tabacaria pode? Tabacaria pode. Pode. Então, eu nem sabia. O pessoal, você vê que o pessoal vende pacote para você. Compre 10 aqui, sabe? O único que eu conhecia nacional, que todo mundo deve ter, era o Romeu e Julieta, porque o Jô Soares sempre fala... É um clássico, né? Não, o Jô Soares... Não, o Dona Flor. Nacional. Dona Flor, isso. Porque o Jô Soares falava muito. Eu sempre ouvi ele falar muito disso aí. Agora, se você pegar outro, eu não vejo. Eu fumei há tempo atrás, Amazon, alguma coisa assim, Amazônia. Gran Amazônia. Não, que ele tem até menta. Diz que é tabaco... Sabe qual é esse? Não, esse não sei qual é. Não, ele não é que ele é mentolado. Ele tem alguma coisa de... O final dele, ele tem é diferente. Eu fumei uma vez porque o cara chegou na tabacaria, falou, eu já tinha fumado algumas vezes. Ele falou, pô, esse aqui é uma relação custo-benefício, tem tudo a ver e não sei o quê. Eu fumei, achei médio, mas eu fumei. Agora, você tem alguns que você acaba gostando, você tem... Mas quando você tá nesse início, tipo o meu, você quer aquele negócio de estar vendo variedade. Você vai até você... Até você ter seu gosto, né? Você ter sua opção de escolha, né? E outra, Cássio, não existe curso, treinamento que vai te ensinar mais do que você degustando aquilo que você vai gostar. Não tem jeito, cara. Isso aí é igual o vinho, né? O cara vai falar do vinho, mas no seu paladar ficou legal. Então, qual é o melhor o charuto para você? Aquele que te agradar naquele momento. Sim. Ponto, né? Mas eu queria fazer um adendo aí, que é o seguinte. Você falou aí quando começou a fumar e dava vontade, uma coisa que eu aprendi na vida. O homem domina o charuto, mas o cigarro domina o homem. Então, isso é uma diferença gritante, né? Você não é viciado. Sim, o charuto realmente... É o super... Você tem... Eu acho que é vontade pelo jeito. Então, assim, tem dia que tu fala assim, esse jeito... hoje está propenso para isso. Não é um negócio que eu falo assim, eu preciso fumar atrás do outro. Eu nunca vi alguém degustar o charuto chateado, chorando, triste. Eu já vi chorando de felicidade, comemorando, entende? Sim. Então, essa conexão com a realização que é muito interessante, ao meu ver, e que me apetece. Eu tenho grandes amigos e vários amigos que passaram a degustar charuto depois de terem fechado grandes negócios em tabacarias. Aquilo despertou nele um ambiente, um network. Me diga um lugar que tem um network tão fabuloso quanto o charuto. Um ambiente de tabacaria. Cara, olha que eu conheço muita coisa na vida, mas eu não conheço network desse jeito. Onde você faz negócio, você se conecta com pessoas de todo o universo de business que existe no mundo. É sensacional, cara. Então, acender um charuto não importa a marca, está na tabacaria, é da nossa religião, vamos dizer assim, entendeu? Sim, eu tenho um amigo que começou no charuto por causa de network. E ele falava, e ele começou falando isso para mim lá atrás, tipo 2012, 13. Aí eu falava assim, cara, pô, mas tu é maluco, tu é não sei o quê. Depois que eu comecei a fumar e falei com ele, porra, aleluia,
eu vou te mandar um charuto aí. Por exemplo, tem vezes que a gente vai a aniversário com amigos sempre, e eu ligo pro meu amigo, ó, leva um aí hoje, cada um vai levar um, e a gente fica trocando ideia lá, que você falou, é um momento, como se fosse união, sei lá, é uma energia totalmente diferente. Eu não consigo, não dá para passar isso. Eu aprendi isso com uma pessoa e comecei a fazer. Então, assim, eu acho que é você tentar entrar, igual eu acho que quando tem um clube do vinho. Mas é o que você está falando, é quando você degusta, não é aquele necessidade que eu preciso. Não. É quando você entra naquele momento... Isso, não é uma dependência, eu tô doido ali, não existe isso. Não existe. Perfeito. Pegando um pouquinho, voltando para o que a gente estava falando, eu queria que você falasse um pouquinho de uma coisa inédita que vai acontecer. Ô, rapaz. Que vocês vão participar do Intertabac. Pois é. Nós estamos participando aí da Feira Intertabac, que é a maior feira de charutos e fumígeis do mundo, lá na Alemanha. E nessa feira eles têm um prêmio promovido pela Cigar Journal, que é uma das revistas das mais conceituadas mundialmente no segmento de charuto. Elas são específicas de charuto, exclusivas de charuto. E a gente está participando pela primeira vez na história do charuto brasileiro, uma marca brasileira está concorrendo aos 4 prêmios do Oscar do charuto. Eles classificam esse prêmio em charutos cubanos, nicaragüenses, hondurenhos e outros países. Na categoria outros países, nós estamos lá, a Jan. Então, isso nos deixa muito orgulhosos. Primeiro, nós temos 3 anos de mercado, né? Concorrendo com baluartes aí de 50 anos, 180 anos, 70 anos, e você já está participando disso. Além desse detalhe, nós já temos aí com JP50 na sua mão, esse charuto ganhou 91 pontos na Cigar Journal, o de cá, o da ponta. 91 pontos na Cigar Journal. E é um charuto hoje nosso campeão de venda. Depois do prêmio ele explodiu, efetivamente foi uma coisa assim, muito gratificante. Nós temos o Churchill, que eu não tenho ele aqui, com 93 pontos na Cigar Magazine, e o Gordito com 87. Para a gente que começou outro dia, isso já é um avanço muito grande, né? Então a gente tem buscado essa melhoria e agora nós estamos aumentando a participação do charuto de ano no mundo. Hoje nós vendemos Brasil e Alemanha e nós vamos estar na feira de 18 a 20, já com reuniões com chineses, reuniões com europeus, diversas nacionalidades, para podermos botar o Jan mundo afora. Nós estamos bem, mas tipo assim, não vou falar que está no Rivotril, mas está no charutinho aí para manter a tranquilidade. É isso aí. Pegando um pouco do que você falou, para você subir o nível da qualidade do charuto, o que ele passa? É o quê? Plantação? É a maneira como monta? É o tempo? É o que vai levando a subir o nível do charuto? Eu vou te falar assim, para um leigo, tá? Vamos lá, de uma forma, vou tentar ser mais simples ao falar, mas não é uma coisa só. Sim, te dar um exemplo. Hoje nós temos 2 cubanos que trabalham conosco, um deles é top 5 no mundo de genética de fumo, 27 anos de Pinar del Rio, que é a meca do tabaco mundial em Cuba, certo? Ele foi do Instituto de Investigação Cubano desenvolvendo sementes, melhoramentos genéticos em sementes de fumo. Então, primeiro você tem que ter uma boa sementeira, uma boa semente, uma boa origem, né, da semente. Depois você tem que ter um bom manejo, né, para que você tenha uma boa queima, uma boa cinza. Vou te dar um exemplo na agricultura. Nenhum tabaco que nós plantamos, nós trabalhamos com sulfato de potássio, sulfato, a gente trabalha só com nitrato, que é uma matéria-prima refinada. Isso vai trazer melhor queima, melhor sabor ao tabaco, certo? Aí você tem a secagem. Se eu seco o tabaco num galpão apropriado, com inclinação, para que não goteje água nele, para que o calor do dia, com a evaporação do frio da noite, de manhã as gotículas não caiam nas folhas, você vai trazer mais qualidade. Se eu colho o tabaco na data certa, no horário certo, no dia certo,
seco ele nos 80, 90 dias corretamente, se eu fermento ele de forma correta, mantendo sempre temperatura e umidade ideais, você vai trazer mais sabor. E se eu descanso mais o tabaco, idem. E depois de tudo isso, se eu ainda tenho lá uns barris de carvalho branco, para dar aquele toque de Midas no negócio, aí, cara, é isso que faz. Mas tudo isso que eu falei demanda uma coisa chamada tempo. Dificilmente um tabaco que não tenha tempo, um charuto que não tenha tempo, ele venha ter valor comercial. Porque o que dá o valor inicialmente nesses produtos é o tempo. Tem alguma diferença? Isso é uma pergunta de leigo. As bebidas, ela tem 10, 20, 30, 40, 50. Charuto, existe isso? Porque assim, eu fiquei pensando, você falou tempo. Para essa galera toda, Honduras, todo mundo ter esse volumetria, ele tem que ter um pré... Não, mas vou te dar uma régua de tempo. O tempo do charuto é muito, mas não é tão quão a bebida. 12 anos. Exemplo. Você pega charuto cubano. Charuto cubano de 5 anos de guarda é grande reserva. 3 anos é reserva. Né? Por mais que a gente fale que o charuto é mais complicado, quando compara com uísque, com conhaque, com vinhos de guarda, é nada. Sim. Entende? É um tempo não tão longínquo assim, mas não é um tempo do cigarro, de planta hoje, 3 meses está colhendo, daqui a pouco está secando, fermentou e fez o cigarro, não. Mas, por exemplo, charuto eu consigo guardar ele muito tempo? Eu tenho charutos... Adequado, que eu digo. Sim, consegue, mas também, como todo vinho, você tem vinhos de guarda e vinhos que não são de guarda. Se você pegar uma folha que não tem gosto de nada, quanto mais tempo demorar, mais gosto de nada ela vai ter. Entendeu? Isso aí não, então, mas não qual, tem mágica. Mas, por exemplo, mas existe um charuto para demorar? Por exemplo, tem vinho que o pessoal fala assim, vou pegar esse vinho aqui, gostaria de beber ele com 40 anos, tá? O charuto tem isso? Não 40 anos. Estou dizendo assim, esse charuto aqui seria legal eu segurar ele por 2 anos. Não, eu estou dando um exemplo, perguntando se isso é um... Eu acho que o charuteiro não se permite esperar tanto tempo. Não. Até porque eu acho que ele fala assim, cara, se eu morrer eu vou deixar de degustar isso, eu vou degustar logo. Mas, brincadeiras à parte, o charuto você não guarda tanto tempo assim. Né? Porque você tem situações que podem ter problema. Exemplo, se você não mantiver o charuto condicionado numa umidade de 70%, a umidade relativa do ar, e uma temperatura de até 26 graus de ambiente, você pode levar o charuto a trazer a lasioderma para dentro dele. O que é a lasioderma? É um inseto que vem de um ovo minúsculo, que esse ovo pode eclodir a qualquer momento, desde que a temperatura passe 26 graus e a umidade cai de 70%. E ninguém sabe o momento exato, quando vai acontecer, como é que, entendeu? Isso, todo tabaco do mundo tem lasioderma. Isso é uma praga que vem com o tabaco. E você não vê o ovo a olho nu, você não vê ele ali. Aí, se você vacilar, isso pode vir à tona. Então, você vai perder, às vezes, uma coleção de charuto bacana. Porque guardou muito tempo. Guardou, e aí você viajou, em algum momento o ar deu problema, da umidora, e isso acontece, cai de energia. Então, eu acho que não existe muito isso, né? Eu não vejo muito isso. Agora, eu tenho charutos de 10 anos, tenho sim, e tão bons. Mas já também peguei charutos de 10 anos que... Estavam horríveis. Horríveis, né? Por quê? Porque existe uma relação, né, nessa questão do tabaco, que ele também tem um limite de... Sim, ele tem... Não, por isso que eu perguntei se ele tem um tempo. Porque o vinho e outros, ele tem algum... É que nem você falou, não é qualquer vinho que tu pode deixar lá e tu vai falar assim, esse vinho eu vou tomar em 10 anos. Na verdade, eu acho que o certo é o seguinte, o charuto não tem validade. Ele não estraga, mas ele também não melhora. Nem todo melhora. E tem um período, daqui para frente não vai melhorar. A tendência até é ele perder um pouco mais. O sabor. Imagina o seguinte, você pega um algodão e põe perfume.
por mais fixador que seja, Uma hora esse fixador vai embora. Então, o tabaco tem disso também, entendeu? Principalmente tabaco de charuto, que é um tabaco sem aditivação química. Você não tem aditivação química nele, é natural. Agora, eu já peguei os charutos aí de 15 anos, pô, maravilhosos. Dei sorte? Possível, é capaz de sim, né? Mas eu não recomendo guardar tanto tempo, não. Não, essa era só uma curiosidade. A gente também estava falando um pouco que lá nos Estados Unidos teve um processo aí ligado ao FDA de uma liberação para o pessoal que mexe da área do tabaco. Queria que você falasse um pouquinho. Então, uma associação americana de produtores de charutos, juntamente com os importadores de charutos dos Estados Unidos, juntamente com a Associação dos Vendedores de Charutos, donos de tabacarias, etc., ingressaram com a ação na justiça contra a FDA, dizendo o seguinte: olha, a FDA lá que é a Anvisa a nossa guia. Não faz sentido a gente ter um produto regulado como o tabagismo, como o cigarro, etc., etc., uma vez que, primeiro, é 100% feito à mão, 100% feito em folhas inteiriças, ele sem aditivação química, não existe dado estatístico que morreu porque fumou charuto. Aponte um caso aí no mundo, não existe. Existe, às vezes, que o cara um excesso, teve um problema de boca, mas tudo em excesso é mal, né? E as pessoas têm livre-arbítrio. Eles apontaram nesse estudo que, não me lembro bem ao certo o percentual, mas 90 e poucos % dos degustadores de charutos nos Estados Unidos são de poder, de classe economicamente mais privilegiada. Eles não dependem do Estado para absolutamente nada em relação à saúde, eles bancam do seu próprio bolso. Então, se der um problema de saúde, o Estado não vai estar isento de despesa, né? Eles provam, por A mais B, no estatística que eles fizeram, que o menor não degusta charuto porque o charuto é caro. Então, o menor prefere a cerveja mais barata, o cigarrinho mais barato do que entrar no charuto. Então, não há esse descaminho, né? Então, esse conjunto, né, da ópera aí fez com que a justiça americana concedesse a essa associação ganho de causa depois de briga de mais de 10 anos. Saiu recentemente, acho que ano passado, final do ano passado, a publicação, o FDA entrou com recurso e perdeu de novo, e agora está sacramentado. Então, existe um tratamento diferenciado para o charuto premium, das outras, né, em relação aos demais produtos fumígeros. Esse é um sonho que nós temos no Brasil. Tanto que a Jan foi convidada pela Dânima, pela Menezes Amerino, que é quem fabrica o Dona Flor e a Monte Pascoal. Aí montamos a APCAB, Associação dos Produtores de Charutos Artesanais do Brasil, para brigar e discutir junto ao governo e à justiça esses pontos que fazem com que a nossa indústria não cresça, né? E, ora, se a gente permite comercializar produtos de charutos do resto do mundo, por que não deixar de atrapalhar o brasileiro? Nós não queremos favorecimento, não. Só não atrapalha a gente. Só dê condições de, pelo menos, de igualdade para competir. Entendeu? Tá bom. Não precisa ajudar, proteger. Só não atrapalhe e só não crie situações adversas. Mais nada. Entendeu? Entendi. Eu estava pensando aqui e uma pergunta. Você já pensou em criar tem alguma edição limitada? Opa! Ou collab com algum produto de luxo? Existe isso na Jan? Existe. Nós estamos bastante avançado aí. Eu não posso revelar, assim. Nós temos aí uns 4 lançamentos. De limitado ou collab com luxo? Nós temos collab com luxo, edição limitada e além disso, mais 3 lançamentos que entrarão em linha. São coisas assim que tá nos deixando mais inquietos, porém mais confiantes, né? A chegar no objetivo aí. Tá, então, mas já tem uma data? Não. Não, porque não depende da Jan. Depende do pessoal que está... Depende do pessoal e depende dos fornecimentos, também de caixa. Que é difícil. Madeira, caixaria... E aí a gente tem umas peculiaridades regionais que são difíceis. Tá, vou fazer uma outra. Qual foi a degustação mais memorável que você já fez de charuto?
mais memorável, É. cara, eu não seria justo se eu não retomasse a minha primeira degustação, porque foi onde tudo começou, né? Começou de forma terrível, uma situação assim que me deixou... Eu fiquei mal porque achava que eu estava dando azar ao meu amigo. Daí a pouco eu passei mal, o meu amigo me zoando que eu estava passando mal. De repente conheci uma pessoa extremamente gente fina, elegante, bonita. Tive o prazer de apresentá-la à minha esposa e melhorei. E foi que me fez apaixonar. Então, para mim, essa foi a mais memorável, né? Até hoje foi a mais memorável. Não vai ser difícil de superar, porque foi de tudo começou, né? Tem algum charuto lenda que você mesmo só conseguiu fumar uma vez na vida? Ou alguma coisa assim que seja diferenciada no mundo do charuto? Ah, cara, eu posso falar para você assim... Eu conheci recentemente uma fábrica na Dominicana, a Casa Carrilho. É a fábrica mais premiada da Dominicana. Eu degustei uns produtos lá maravilhosos, que assim, uns dois assim que me marcaram muito, até trouxe, mas já não tenho mais no estoque. Eu não deixo esperar. O estoque tanto acaba, tempo. o estoque... E não tem também, como eu não lembrar, do BX 56 da Coíba, que foi meu primeiro charuto, é um charutaço. Pra você tem ideia, Cássio, um charuto desse hoje custa R$ 3.600 um, né? E é um charuto que está ficando difícil, porque com essa entrada da China na participação da distribuição dos habanos, você não vê muito charuto cubano mais. E então os preços assim... Isso é um preço normal Se eu for comprar aqui, é esse o preço? Ou aqui ainda é mais caro? Se for legítimo, você vai pagar 3 pau. Não, aqui, eu estou falando preço de Brasil. Aqui, se eu chegar aqui para comprar, não... Se achar, né? Por exemplo, eu tenho uma tabacaria em Salvador, que, aliás, eu queria fazer aqui um convite para vocês conhecerem lá, e num lugar lindo chamado Palacete da Chapéu, montado pelo meu amigo Marcelo Magalhães e nossa querida André Velama, na Mostra Casa Conceito. O lugar é lindo, 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 em frente ao elevador Lacerda. E lá nós temos o Espaço Jan, que é o primeiro espaço para degustar charuto de Salvador. Salvador é a capital da Bahia, a capital do charuto brasileiro, não tinha lugar para se degustar charuto. Então, em função dessa contradição, eu resolvi montar lá. E lá eu tenho um Coíba 54 da BEIC, que é R$ 3.200 um charuto, que é menor do que o 56. Entendeu? Então, tá lá. Comprado na Empório, que é distribuidor oficial de Cuba no Brasil. É uma coisa assim... E também degustei alguns charutos, por exemplo. A Davidoff tem uma linha que eles fazem muito para a Europa, né? Umas linhas, umas reservas especiais. Rapaz, cada coisa assim bacana, mas você não consegue ter mais, entende? Porque aí que é o grande lance. São tabacos. A Davidoff lançou um charuto, acho que é ouro branco. À época, eu acho que era $700 um charuto, por 700 euros, certo? Esse ouro branco, o tabaco, tinha 16 anos de envelhecimento. Caraca. Aí eles explodiram de vender, acabou o tabaco, acabou o milho, acabou a pipoca. E também quem tem não quer. Se eu comprei, eu não vou te dar. Só que eu não te dou porque eu fumei mesmo. Não tem mais. Você, pegando esse lado, você acha que o charuto é uma forma de arte? Não acho, não. Tenho certeza. Eu tenho certeza. O charuto é uma das mais belas formas de você expressar arte. Eu tenho certeza disso. Uma outra coisa seria, qual conselho você daria para quem está começando no mundo do charuto hoje, sem cair em modismo, assim? O que você... Para o pessoal que está vendo agora, que às vezes teve vontade... Pronto. De uma forma muito simples. Faça o básico. Não precisa entrar naquela loucura, paranoia, como é que corta, como é que acende. Corte de forma que você não estrague a capa do seu charuto. Acenda o seu charuto sem encostar o fogo diretamente no tabaco para que ele não carbonize. E deguste ele sem nenhuma pressa, do seu jeito. O tempo vai lhe dizer qual é o melhor caminho, né? E se você tiver ainda tempo, assista algumas masterclass que falam aí de como fazer, como acender, como cortar, mas
apenas se você estiver muito seguro. Fora isso, faça como eu fiz. Vá lá, corte, acenda e deguste. Com o tempo você fala assim, opa, agora eu sei como é que é. É simples, não tem dificuldade nenhuma. E aí, se eu puder dar uma sugestão. Claro. Eu nunca fumei anilha, marca. Eu fumo aquilo que eu gosto, né? Até saber o que eu gosto, eu precisei provar. Então, melhor dica, prove. E prove aquilo que o seu bolso possa pagar, né? E não se sinta mal por isso, porque o gostoso é você estar nesse mundo, né? Não importa com qual anilha, não importa o quanto custou, importa é você estar nesse mundo aí que vai te fazer muito bem, principalmente para a cabeça e para os negócios. E se hoje eu quiser comprar o da Gem, onde que eu encontro? Já que não pode online, onde eu encontro? Ô Cássio, graças a Deus e graças à nossa equipe, né? Nossa equipe de comercial, nossa equipe de produção, graças aí às parcerias que nós fechamos com distribuidores, com donos de tabacarias, laudes, que eu agradeço muito esse apoio, nós estamos em todas as tabacarias do Brasil. Então, onde você for, tem tabacaria, tem charuto, vai ter Gem lá. E se eu tivesse eu estou começando, qual que você indicaria para começar da Gem? Aí, para seguir o rito brasileiro, né, e não quebrar esse paradigma, a bitola mais vendida no Brasil é o robusto ainda, né? Então, vai no robusto porque você tem um tempo de fumada mais curta, você tem uma quantidade de fumaça em boca não tão exagerada, e aí você vai pegando a intimidade com ele. Então, o robusto eu acho que é o mais indicado por essas características, né? Uma outra coisa que eu não perguntei foi qual o primeiro charuto que você lançou da tua marca e qual a maior aposta que você fez dentro da Gem em termos de arriscar alguma coisa sem ser a Gem, né? Tá, então vamos lá. O primeiro charuto que eu lancei foi o Super Premium, que foi uma homenagem ao meu primeiro charuto, que é o Bacon 56, com um detalhe. Eu entendia tanto do assunto que eu queria lançar só esse. E aí, depois, eu falei, cara, vou fazer depois o quê? Você viu que a brincadeira não era só essa. Eu falei, rapaz, vou fazer como? Com o tabaco que sobra aqui, como é, né? Vou puxar para onde? Então, foi um grande aprendizado. E a pergunta que você fez aí? Não, a aposta que você fez dentro da Mr. Gem, qual foi ela, sem ser ela, assim? Uma aposta, porque às vezes você faz uma aposta num lançamento diferente, uma aposta numa parceria, ou num estado, ou em alguma coisa que gerou. E aí, a grande aposta foi o seguinte, eu entendi que esse mercado, ao meu ver, tem uma falha estratégica, né? Os grandes fabricantes vendem via distribuidor. Ninguém vai trabalhar meu produto melhor do que eu mesmo. Então, eu preferi, embora esteja indo rápido, mas mais devagar do que fosse distribuidor, com a minha equipe, junto, treinando, brigando, apanhando, defendendo, para ganhar esse mercado, porque a minha equipe está na tabacaria. Conversa com o vendedor, ensina, treina, conversa com o dono e o concorrente está na tabacaria através do distribuidor que não tem a mesma dedicação ao meu negócio que nós temos. Entendeu? Então, acho que esse foi a grande aposta que nós fizemos e até agora eu não estou arrependido, não. E espero não me arrepender. Pegando uma outra coisa que a gente falou lá no início e que me interessou bastante, eu queria saber como eu, na pele de todo mundo, você falou que tem o Gem Farm Experience. Como que as pessoas sabem mais sobre isso? E se elas quiserem participar, como é que é? Para onde vê, onde entra, onde... Obrigado pela pergunta. Até esse mês agora de agosto, o Gem Farm era um programa que a gente fazia uma exclusividade com parceiros que fechavam seus grupos de amigos. Mas a coisa cresceu tanto que nós estamos agora fechando parcerias com empresas de voos, de helicóptero. Nós estamos fechando parcerias com empresas de translado. E a gente está abrindo no nosso Instagram e no nosso site inscrições para essas imersões do Gem Farm Experience para a gente
catapultar pessoas do Brasil inteiro, né? Então, em breve, nós vamos ter na nossa plataforma, no Insta, no site, no YouTube. Se quiser, pode falar pro pessoal aí qual o Instagram. Agradeço. Nosso Instagram é Mr. Jan, MRJAMM, oficial com 2 Fs, né? E o nosso site é www.jancigar.com.br. Aí, pessoal, vocês que querem acompanhar mais informações, estão lá. Eu ia falar que eu sempre esqueço que não pode comprar no site, então, como não pode, vão numa tabacaria mais próxima. Mas, pelo amor de Deus, os sites são nossos clientes. Não, tudo bem, mas eu não vou poder falar do site aqui. Era o seu site. Você não tem o site da venda, eu vou ter que comprar Mr. Jam ou Jam em alguma loja mais próxima. Né? Porque, na verdade, é o seguinte, eu não, como é que eu vou ter um site da Jam se eu tenho umas tabacarias como parceiros? Então, eu admiro esses caras porque pagam aluguel, contrato funcionário, é imposto. Então, não, com certeza. Tem que dar a mão a essa turma aí, que são os guerreiros do nosso dia a dia. Então, a gente vai estar botando essas informações todas na descrição. A gente está chegando agora já no finalzinho aqui. Queria agradecer a presença do José. Falar que, com certeza, a gente vai ter outro podcast. Eu quero trazer mais gente para poder falar. Eu não sou tão especialista e conheço. Estou começando a ser um conhecedor aos pouquinhos. E que você seja bem-vindo aqui para outras vezes. E se você quiser deixar uma mensagem para o pessoal que acompanha a gente, para quem está querendo começar agora no mundo do charuto, está aberto aí o espaço para você. Ô Cássio, primeiro obrigado pelo convite mais uma vez, né? Será um prazer retornar aqui. Espero que seja mais rápido do que a gente demorou para fazer vai ser. Né? O tempo passou, nem percebemos. E vocês que querem iniciar, quiserem qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem me localizar via as redes sociais. Pode falar o Instagram aí. O Instagram nosso é Mr. Jan, MRJAMM, oficial com 2 Fs. Eu mesmo respondo a todo mundo, porque o charuto é essa conexão. Não adianta você contratar pessoas para responder por você, que ninguém vai falar com o meu coração. Então, eu estou aqui de braços abertos para poder trazer para vocês, para mim, essa magia que é essa conexão do charuto. Pessoal, a gente vai ter no canal, vai estar no Spotify, YouTube e no Apple Music. Curta, compartilhe, passe para os seus amigos. A gente sempre está tentando trazer novos assuntos, pessoas, donos de empresa, e vamos continuar assim. Estou aguardando vocês para mais um capítulo e até mais.